Ministro, eu queria saber o seguinte do senhor. Olha só, esses dias teve um cruzador americano aqui, um cruzador velho, não sei se já foi embora, mas se não foi, de qualquer forma passou por aqui. Fazia muito tempo que a gente não viu um cruzador americano aqui. Agora vem um porta-aviões nuclear. Em paralelo, o presidente da Argentina, o Milei, ele está entregando completamente o establishment militar argentino para os Estados Unidos. É uma realidade, comprando aviões velhos, cedendo base, fazendo um alinhamento, enfim, assim, é um entreguismo sem disfarce nenhum. Nós temos também o caso que aconteceu no Equador, gravíssimo, o senhor sabe, é muito grave, a invasão da Embaixada do México, né? Então, esse é o painel que nós temos na América Latina hoje. E, nisso tudo, o nosso Brasil com seus erros e acertos. Como é que o senhor está vendo aí? A nossa democracia corre risco da América Latina com todas essas pressões aí? Eu creio que a democracia, professor Robson, está sob risco no mundo inteiro, tá certo? Por quê? Porque essa democracia parlamentar, liberal, ocidental, é uma experiência muito restrita a um grupo de países. Essa não é a experiência da ordem política africana, nem do mundo árabe, nem do mundo asiático. Isso é uma experiência da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Canadá. E, em alguns momentos, aqui da América Latina, da América do Sul. E esse modelo de democracia liberal está ligado, e o seu sucesso, ao sucesso da economia liberal. A democracia liberal nasce com a economia liberal. Enquanto esse modelo de economia liberal de mercado teve capacidade de gerar esperança, de criar uma classe média, de transferir um pouco de renda para os pobres, para os assalariados, de gerar desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento deu suporte e apoio a esse modelo democrático. Quando esse modelo econômico passou a concentrar renda, a gerar apenas dois fenômenos, riqueza e desigualdade, que é isso que marca o mundo de hoje. Quando você olha para uma metrópole europeia, não tem nada mais parecido com uma metrópole europeia do que uma metrópole do terceiro mundo, com um centro capaz de consumir o que há de mais caro no mercado e, ao mesmo tempo, com uma periferia cada vez mais parecida entre essas metrópoles da Europa e da América Latina. A metrópole, como Paris, tem lá um centro de consumo na Champs-Élysées, com as suas lojas luxuosas, como tem as lojas luxuosas aqui de São Paulo, ou do México, ou da Argentina. Mas, ao mesmo tempo, a periferia dessas cidades está tão empobrecida quanto a periferia das cidades do terceiro mundo. É esse o sistema que nós temos. Isso gerou o quê? Isso gerou desilusão. Isso gerou busca de outras alternativas. Então, quando a população dos Estados Unidos vota num Trump, quando a população da Inglaterra vota lá num representante do Partido Conservador, ou quando sai da União Europeia, ou quando na Hungria acontece a eleição do Orbán, o que é que acontece ali? O que acontece ali é um voto de desconfiança, de descrença, de decepção e de desengano nesse modelo econômico liberal que fracassou, que não gera mais esperança para as pessoas. Então, desse ponto de vista, essa democracia está em crise em todo o mundo. Agora, na América do Sul, em especial, o que eu estranho, o que me surpreende, é que os Estados Unidos, que sempre perceberam que aqui o Brasil era um fator de pacificação, porque os Estados Unidos já enfrentam uma situação de conflito e de tensão na Ásia, principalmente no Mar do Sul da China. E não é uma tensão qualquer, é com a potência em ascensão, que está construindo uma grande marinha, que já tem uma força aérea poderosíssima, que tem armas nucleares. Essa é a realidade da China.
que enfrenta um movimento de tensão com a Rússia, que é outra potência nuclear, vitoriosa em tantas quantas guerras participou, desde a derrota dos cavaleiros teutônicos que invadiram o país lá nos 1200, 1300, sei lá quando, que derrotou os franceses, que derrotou os alemães. Os Estados Unidos enfrentam uma tensão muito grande no Oriente Médio, para administrar ali aquela confusão, aquela fragmentação. Tem Israel, tem Iraque, tem Síria, tem Irã, tem Líbano. Os Estados Unidos precisam de uma confusão na América do Sul? Será que precisam mesmo? Qual é o país que pode evitar essa confusão? Eu digo isso porque ouvi, quando o presidente da Câmara, ministro da Defesa, de vários próceres americanos, de várias autoridades americanas, dizendo: olha, o Brasil nos ajude a administrar aquela instabilidade, ora representada pela Venezuela, ora pela Bolívia. O Brasil era credenciado para administrar essa situação, porque não interessava aos Estados Unidos desestabilizar essa região. Agora, quando a comandante, sei lá, do Exército do Sul vai à Argentina e acha que é uma boa notícia instalar uma base militar na Argentina, eu acho que ela está procurando gratuitamente uma confusão desnecessária. Os Estados Unidos não precisam disso. O Brasil oferece aos Estados Unidos garantias importantes, em coisas importantes para os Estados Unidos. O Brasil não concorda e reprime a disseminação do tráfico internacional de drogas a partir da América do Sul. O Brasil procura combater essa prática. O Brasil não aceita a instalação de qualquer base de grupos hostis que ameacem a segurança individual e pessoal dos Estados Unidos aqui na América do Sul. O Brasil não concorda com isso. O Brasil tem sido um fator de estabilidade. Agora, o Brasil não pode aceitar nada, o Brasil não pode fazer nada que afronte os interesses dos Estados Unidos na América do Sul, e o Brasil não pode aceitar nada dos Estados Unidos que afronte os interesses do Brasil na América do Sul. Esse deve ser o jogo, essa deve ser a regra. Qual é a regra da convivência do Brasil, que é uma potência de segunda linha, com uma potência de primeira linha, agressiva, muitas vezes arrogante? Qual é a regra dessa convivência? Não fazemos nada que afronte esse país vizinho e amigo e não aceitamos nada que afronte os nossos interesses na América do Sul. Se essa regra for quebrada, eu acho que o Brasil não pode aceitar. Tá certo? O Brasil tem força diplomática e política para não aceitar esse tipo de ruptura dessa regra de convivência. Tá certo? O Brasil já enfrentou situações difíceis no passado, quando os ingleses ocuparam as Malvinas para ter bases para a sua marinha operar em todos os continentes e em todos os mares, eles ocuparam as ilhas nossas aqui, acho que Trindade e Martim Vaz. Mas nós tínhamos um imperador que tinha relações amplas com a Europa, com as casas reais da Europa. O Dom Pedro II era um homem bem relacionado, era parente de todos aqueles reis europeus, pela casa dos Habsburgos. Nós resolvemos, por essa razão, ou evitamos conflitos com a França, no caso das pretensões ali na Amazônia, conseguimos resolver com algum prejuízo com os ingleses. Então, nós não temos por que aceitar essa imposição. O Brasil não pode aceitar essa situação. O Brasil tem que fazer. Por quê? Porque isso vai criar uma grande confusão para nós. E nós não podemos depender que, circunstancialmente, outro país resolva isso para o Brasil, como a Rússia resolveu no caso da resolução proposta pela Irlanda de transformar a questão ambiental em tema da segurança internacional na alçada do Conselho de Segurança da ONU. Isso só não aconteceu por um veto da Rússia. A Rússia não tem como vetar uma base militar americana na Argentina. Então, isso aí o Brasil tem que fazer por conta própria.